A missionária Ana Paula Vasconcelos é casada com o pastor Adilson dos Santos e mãe do Marcos Felipe. Com uma trajetória marcada pelo amor a Deus e pela paixão por missões, ela serviu por 25 anos como secretária de missões em Minas Gerais, despertando igrejas e líderes para o chamado missionário. Nos últimos 2 anos, tem atuado como secretária-geral de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, mobilizando pessoas, promovendo treinamentos e inspirando uma geração a cumprir o ID de Jesus com ousadia e compaixão. Recebam a missionária pastora Ana Paula Vasconcelos. Glória a Deus, amém? Queridos, para mim é muita honra, ou seja, uma grande honra estar aqui com vocês neste congresso, como a pastora Andresa falou, era para eu estar aqui, parece que em 2023, mas por motivo de saúde eu não consegui chegar, com passagem comprada, reservas de hotel, tudo certinho. Na hora não consegui vir, mas este ano, graças a Deus, eu estou aqui com vocês. E quero deixar um abraço da Igreja Mineira, da cidade Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha. Olha, saí do forno para vir para o freezer, né? Clima. Ali, ó, quem é de Teófilo Otoni? Você? Ô, maravilha! Conhece lá como é que é calorinho, né? Lá é um calor, irmãos, 22 graus. Se coloca cachecol, bota, jaqueta, porque está frio. 22 graus. Pastor, paz. Deus abençoe, irmãos. Então, fica um abraço aí da nossa igreja de lá, amém? Antes de você se sentar, eu quero ler com você um texto. 1 Pedro 2,9. Eu acho que esse negócio aqui não é muito confiável, não. Eu acho que esse negócio vai cair. Eu acho que isso vai cair, não vai, não. Você acha que vai cair, não? Tirar daqui. Ele não cai, não? Na verdade, é um texto que todos nós sabemos de cor, né, irmãos? 1 Pedro, eu creio, né? 1 Pedro, agora ficou mais forte, né? Estava com medo do negócio cair aqui. 1 Pedro 2,9 diz assim, leia comigo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as verdades daquele que nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Vamos ler mais uma vez? Vós sois, leia como está na sua Bíblia, porque vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que delícia, irmãos, quando nós lemos isso e o nosso coração se enche de alegria. Porém, diz assim, Pedro diz na sua carta, a fim de, ou seja, com a finalidade de anunciar as verdades daquele que nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Amém? Se assente no seu lugar, feche os seus olhos. Glória a Deus. Pai, que alegria, Senhor. Podemos estar aqui, Senhor, nesta noite, com parte da igreja, Deus, quadrangular aqui do Brasil. Senhor, com esta igreja viva, esta igreja apaixonada pelo Senhor, com esta igreja, Deus amado, que manifesta, Senhor, na sua vida, nas suas ações, no seu amor, a tua glória e a tua presença. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, permaneça conosco. Fala, Senhor, ao nosso coração. E que esta noite nós possamos ser confrontados, nós possamos ser impactados pela Tua Palavra, e nós possamos, Deus, tomar decisões que precisamos tomar para vivermos uma vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, eu entrego em Tuas mãos este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um tema que arde muito no meu coração. Desde quando eu me converti, irmãos, eu me converti em 1979,
na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Floresta, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quantos jovens aqui estão aqui nesta noite que foram ganhos para Jesus na sua escola? Levante a mão. Alguém na sua escola pregou para você e você veio para a igreja. Eu estou vendo uma. Tem alguém ali atrás? Estou vendo uma pessoa aqui. Tem mais uma aí? Ah, duas pessoas aqui. Eu quero dizer para você que eu fui ganha para Jesus na escola. A pessoa que me ganhou para Jesus falou de Jesus para mim na escola. Eu tinha 16 anos de idade, estava no primeiro ano do ensino médio, e alguém virou para mim e falou assim: Paula, eu conheço um lugar que mudou a história da minha vida, pode mudar a história da sua. Só isto que ela abriu a boca para falar. Ela não disse mais nada. Ela não me falou que Jesus morreu na cruz, que Jesus derramou o seu sangue, que existia uma eternidade. Ela não disse nada. Ela disse para mim: eu conheci um lugar que mudou a história da minha vida, pode mudar a história da sua. Eu vim, os meus pais se separaram quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Nós éramos 5 irmãos. Éramos porque agora somos 7. Nós éramos 5 irmãos. E minha mãe foi embora e deixou meu pai com os filhos. Então meu pai nos criou. E nesse meio tempo, irmãos? Conhece a história da Branca de Neve? Pois é. Aquela dona que tomou conta dela foi lá para casa. Também foi lá para cuidar da gente. E foi dentro desse contexto que eu compartilhei com essa minha amiga na sala de aula a angústia da minha alma, e que eu procurava algo, que eu queria encontrar Deus e eu não sabia onde. E ela me disse que conhecia um lugar. Só, irmãos, que eu quero deixar bem claro aqui, e eu morava em frente à igreja. Eu saía do prédio que eu morava, atravessava a rua, a igreja era em frente, era na porta da frente. Ela falou comigo: é em frente à sua casa. Mas vocês acham que ela deixou eu ir para a igreja sozinha? Não, irmãos. Ela não deixou eu ir para a igreja sozinha. Ela não me disse assim: a igreja, a sua casa é 1480, a igreja é 1491. Era o número, Contorno 1491, eu morava na Contorno 1480. Eu morava do lado par, a igreja era do lado ímpar. Mas ela não me deixou ir sozinha para a igreja, irmãos. Acabava a prova na escola, esse período eu estudava à noite, que eu queria trabalhar. E eu fui para o turno da noite, e acabávamos de fazer a prova, e ela falou assim: Paula, vamos para a igreja. E ela me levava na igreja. Quarta-feira de manhã a gente fazia campanha de oração. Ela falava: Paula, amanhã 9 horas da manhã na igreja. Ela parava na porta do prédio, ela descia do ônibus do bairro dela, ia para a porta do meu prédio para esperar eu sair, atravessar a rua para ir para a igreja. De noite, eu estava na escola, ela falou: Paula, vamos para a igreja. Não quero, né? Ela falou: vamos para a igreja. Irmãos, ela não largou da minha mão até que eu me converti, que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu levei para a igreja. Todos os meus irmãos foram para Jesus. Todos eles servem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cada um em uma área. Eu tenho uma irmã, irmãos, que ela nunca teve um cargo na igreja, mas sempre levou as colegas dela de trabalho para o culto. Todos os cultos estava a Ana Cláudia, todos nós somos Ana, como a colega de trabalho. Na culto seguinte da quarta-feira, estava Ana Cláudia com outra colega de trabalho e aquela que ela tinha levado. Ela sempre levava alguém para a igreja. A outra minha irmã hoje, ela trabalha na Casa Margarida, é a líder da Casa Margarida lá em Belo Horizonte. Talvez algumas de vocês conheçam, principalmente as irmãs. A Ana Judite. Ela hoje trabalha na Casa Margarida. Mas eu ganhei a minha irmã para Jesus. Eu ganhei os meus irmãos para Jesus. Ana Luísa, hoje congrega na Igreja da Barroca, lá com o pastor Jerônimo, também fiel e firme ao Senhor. Irmãos, nós fomos para Jesus porque alguém na sala de aula falou do amor de Jesus para nós. O que eu quero trazer, irmãos, nesta noite? O Espírito Santo falar conosco, irmãos. A missão não foi criada para a igreja. A igreja foi criada para cumprir a missão. Muitas vezes nós pensamos que a igreja foi criada e aí surgiu a missão. Não, a missão existe, por isso tem a igreja. A frase que eu passo para vocês é: a missão não foi criada para a igreja. A igreja foi criada para cumprir a missão.
A igreja, a missão, na verdade, não é para o pastor João, que está lá no Amazonas, irmãos, é um trabalho árduo, ele está lá. A missão não é para o pastor Paulo César, ou para o pastor Solon, que vieram desbravar aqui no estado do Rio Grande do Sul, e tem feito, o pastor Paulo passou aqui, um trabalho lindo, maravilhoso, fora o trabalho de missões com crianças, que é um trabalho relevante no nosso país, que acontece aqui no Rio Grande do Sul. A missão é para mim, a missão é para você, a missão é para todo aquele que um dia recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Existe, irmãos, um chamado global e um chamado específico. Existem pessoas que vão ser chamadas num tempo, num momento, para um povo específico. Existem. Mas a missão geral, ela é para mim e para você, para ser cumprida onde nós estivermos. Onde nós estivermos. Você estuda seu campo missionário, a sua sala de aula. O que você está esperando para ir para onde? Para o pastor marcar um evento lá do outro lado da cidade, para você ir lá cumprir a missão? Sendo que você já tem uma missão. Você já tem um chamado. Você já tem um campo missionário, que é a sua escola, que é onde você estuda, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, você tem uma missão onde você está, na sua rua, no seu trabalho, ali é o seu campo missionário. E nós cantamos aqui, irmãos, eu observo muito hinos, eu observo muito aquilo que a gente canta e aquilo que a gente vive. Nós cantamos um hino aqui que eu não conhecia, iremos por onde quiser, e o Senhor não quer que eu e você vamos muito longe do seu lado, alguém precisa ouvir de Jesus. Olha o que nós cantamos. Nós cantamos esse, iremos por onde o Senhor quiser. Perdão, iremos por onde quiser, e o Senhor não quer que eu e você vamos muito longe. Olha para quem está do teu lado. Você tem falado de Jesus para quem está do teu lado? Você tem anunciado o amor de Jesus para quem está do teu lado? Você tem falado de Jesus no seu trabalho? Como a pastora Andresa falou assim, existem dois tipos de pessoas, né? O crente, que todo mundo sabe que ele é, e o agente 007, que é o agente secreto. Ninguém sabe quem que ele é ali. Não fala nada, eu fico na minha, eu sou crente, eu não entro no medo, eu não falo nada, eu não participo de nada, eu não vou em nada, mas nem fala de Jesus também não. A pessoa não fala absolutamente nada. Eu não sou deste mundo, mas você está nesse mundo com uma missão. Você veio para este mundo, eu vim para este mundo com uma missão, irmãos. Anunciar o amor de Jesus onde nós estivermos. Onde o Senhor nos mandar, irmãos, no ponto do ônibus, dentro de um hospital, dentro da padaria, onde nós estivermos, a oportunidade que Deus nos der, nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós não podemos fugir do propósito de Deus para nós. Irmão, certa vez, eu já compartilhei isso, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Porque existem pessoas que fazem isso, né? Infelizmente. Eu recebi uma mensagem que dizia assim: Paula, só você não sabe que o seu tempo acabou. Eu fiz uma pesquisa aqui e todo mundo fala a mesma coisa, que seu tempo acabou. Só você não sabe que seu tempo acabou. Eu falei, opa, meu tempo acabou? Então morri e não estou sabendo. Parti para a glória e não percebi. Estou vivendo na cidade santa, né, na Nova Jerusalém, que já desceu do céu, o Senhor já arrebatou, e eu mesmo não sei. E eu fui orar, irmãos. Falei, Deus, será que o meu tempo acabou? E o Espírito Santo falou claro no meu coração: enquanto eu tiver propósito para você, você vai ter vida. E eu coloquei uma frase: nasci com um propósito, vivo para cumpri-lo. Porque enquanto, irmãos, nós tivermos o fôlego de vida, Deus tem propósito para nós. Talvez você está esperando aquele propósito que vai sair nas emissoras bem fortes do Brasil. Talvez você está pensando naquele propósito que você vai ganhar dinheiro abrindo um canal do YouTube. Mas é um propósito que está ardendo o coração de Deus, que ninguém pode ver, talvez ninguém vai saber,
mas Deus está te usando e está sabendo o que está acontecendo. Eu acredito, irmãos, da minha alma, que enquanto nós estamos aqui neste congresso, existe um povo clamando por Jesus. Alguém, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, existe alguém clamando: Senhor, eu quero te conhecer. Em 1981, eu tive a minha primeira experiência missionária com a Jocum. A Quadrangular começou em missões em 1995. Nós estamos fazendo agora 30 anos de SGE. Então eu me converti em 79, não falava-se em missões da forma que é falada hoje na igreja. Não existiam as escolas missionárias que nós temos hoje na nossa igreja. Então eu conheci a Jocum através da leitura do livro do Loren Conegan, que foi o fundador da Jocum. E ali eu procurei uma base da Jocum, conheci na minha cidade essa base e entrei em contato e falei: isso que eu quero para a minha vida. E eu fui para o Uruguai com a Jocum. Nós ficamos em Montevidéu. E aí, um dia, todas as manhãs, a gente tinha aquela oração do devocional que a gente faz. E a gente orava e pedia a Deus palavras de sabedoria, conhecimento, direcionamento, para que aquele dia pudesse ser frutífero. E nesse dia o Senhor mostrou para uma das meninas do nosso grupo de oração um homem andando na beira da praia. E que Deus ia nos levar a este homem. Era uma segunda-feira, dia de folga. Eu acho que até a Quadrangular pôs folga nas escolas de missões, por causa da Jocum, porque a folga lá também era na segunda-feira. Então era uma segunda-feira, nós fomos à praia à noite, passear ali, e encontramos um rapaz. E fomos conversar com ele, claro, falar do amor de Jesus para ele. E ele disse assim: eu sou argentino, eu vim aqui porque eu estou procurando algo para mudar a minha vida. Meu coração está ardendo. Irmãos, alguém está com o coração ardendo. E o Senhor está falando com você, para você falar do amor dele para essa pessoa. E ali nós falamos com aquele rapaz. Ele estava com a mãe e com a irmã ali na cidade. E quando foi no culto da quarta-feira, aquele homem estava lá na igreja. Ele foi ouvir o evangelho. E logo após o culto a gente tinha aquele discipulado, aquele café, né? O Uruguai também é um país muito frio. E a gente estava ali conversando e falando um pouquinho de Jesus para aquele homem. Então eu acredito que enquanto nós estamos aqui, irmãos, orando, buscando, nos equipando, porque uma grande batalha nós temos pela frente. Porque tem muitas pessoas, talvez o seu vizinho, clamando por Jesus. Há uns anos atrás, uma vozinha na igreja falou assim para mim: pastora, você pode fazer uma visita para minha neta? Eu falei: posso. A neta dela tinha 17 anos e tinha descoberto há poucos dias que estava com uma leucemia. E eu entrei naquela casa, irmãos, em Belo Horizonte, na capital, onde tem literalmente uma igreja em cada esquina. E eu entrei naquela casa. E quando eu sentei do lado daquela jovem, abri a Bíblia e comecei a compartilhar a palavra de Deus, a mãe dela veio e falou comigo: deixa eu te contar uma coisa. Ninguém nunca explicou essa palavra para nós. Você é a primeira pessoa que entra na minha casa e explica essa palavra para nós. Irmãos, as pessoas, não é porque as pessoas não querem ouvir de Jesus, é porque nós não estamos nos dispondo a falar do amor de Jesus. Nós cantamos aqui um hino, que ele tem uma história atrás dele, né? E eu me despedi dos meus pais e eu peguei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Você sabe que por trás dessa expressão existe uma história. Uns homens foram para uma guerra no México e chegando lá, o capitão, o líder, falou assim: queimem todos os barcos. Essa é uma das histórias. Queimem todos os barcos, para que os homens não tenham vontade de fugir e ir embora. E não guerrear nessa batalha que nós estamos nela. Quando você diz queimei os meus barcos, você está dizendo que já não tem como voltar atrás. E quantos de nós voltamos atrás, irmãos? E quantos de nós já entendemos o chamado que Deus tem para nós? Quantos de nós já compreendemos aquilo que Deus quer para nós? E vira e mexe, irmãos, nós desistimos. Pensar em desistir, irmãos, às vezes o coração fica triste, é normal, mas voltar atrás, não. Quem põe a mão no arado, diz o Salmos, Davi, né? Quem põe a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Você já pôs a mão no arado, agora é para frente, meu irmão. Aqui está difícil, porque é processo. Na promessa, no final dela, a vitória está garantida.
O Senhor tem a bênção, o Senhor tem a vitória, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem um direcionamento para a sua vida, mas não volte atrás. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor não pede para você largar o seu trabalho, o Senhor não pede para você largar os seus estudos, Deus não pede para você separar do seu esposo ou da sua esposa, para você, filho, abandonar os seus pais, agora eu vou. Deus te pede apenas para obedecer a voz dEle, para obedecer o direcionamento que Ele tem para a sua vida. E Jesus é tão maravilhoso, irmãos. Eu estava quarta-feira, nós somos pastores em Teófilo Otoni, na igreja 7. Meu esposo é líder distrital e é superintendente também em Teófilo Otoni. E ele precisou fazer uma viagem, eu fui dar posse para uma pastora numa igreja. E na hora que eu liguei para ela dizendo que eu ia dar posse para a pastora da igreja, falando que ia dar posse para outra pastora, e eu combinando o culto com ela, ela falou para mim: pastora, você prega? Eu falei: então tá bom, eu prego. E Deus colocou no meu coração uma palavra, irmãos: viver o propósito. E eu lembrei de Lucas 24, daqueles discípulos que saíram de Jerusalém e foram para Emaús. E quando eu lembro dessa história, irmãos, eu tenho aqui duas verdades que o Senhor traz ao nosso coração na história desses dois homens que saem de um propósito que Deus tinha para viver o desconhecido, que eles nem sabiam o que era, mas o medo os afastava do propósito. E aí você conhece a história daqueles homens. Eles estavam em Jerusalém, Jesus morre, as mulheres anunciam que ele tinha ressuscitado. Eles ainda ouvem os discípulos indo lá, voltando, dizendo que verdadeiramente o túmulo estava vazio. Mas o medo de serem presos, o medo da perseguição, o medo de acontecer com eles, quem sabe o mesmo que aconteceu com Jesus, porque agora Jesus não estava mais ali. Agora a dúvida se a promessa ia se cumprir. E eles vão andando. E o interessante, irmãos, é que eles saem andando e eles não começam a falar do futebol. Eles não começam a falar das redes sociais. Eles não começam a falar mal daqueles que crucificaram Jesus. Eles não começam a murmurar porque agora eles estavam voltando. Eles começam a compartilhar quem era Jesus. Eles começaram a falar de Jesus. E é muito interessante, é uma verdade que a gente aprende aqui, que quando nós falamos de Jesus, Ele se faz presente no nosso meio. A hora que você sentar do lado de uma amiga sua, de um colega seu, de um parente, começar a falar Jesus, Ele vai estar lá com você. Ele, o Espírito Santo, é que vai convencer aquele coração. As palavras são nossas, mas quem convence é o Espírito Santo. E aqueles homens começaram a falar. E contando o caso, né? Pois é, Jesus, né? Ele falou que ele voltaria ao terceiro dia, mas morreu. E contando, Jesus se faz presente. Jesus olha para eles e fala assim: e aí, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão conversando? E aqueles homens se espantam, mas os olhos deles estavam fechados. Eles não reconheceram que era Jesus. Mas sabe por quê? Porque o medo nos impede de ver o agir de Deus. A incredulidade nos impede de enxergar Deus. A gravidade do problema nos impede de ver Deus. Os desafios que a gente vai enfrentar pela frente nos impedem de ver Deus. As lutas que outros passaram e nos contam nos impedem de ver Deus. Então aqueles homens estavam com medo de tudo que tinha acontecido e do que poderia acontecer com eles. Então eles não enxergavam Jesus. E eles falaram para ele: peraí, mas você vindo de Jerusalém não sabe nada do que estava acontecendo lá? E eles começam a falar com Jesus, a compartilhar com Jesus tudo aquilo que tinha acontecido. No momento, Jesus ainda chama a atenção deles, né? Porque eles contam que as mulheres foram ao sepulcro, que as mulheres, Jesus havia falado com as mulheres, que elas chegam e contam para os homens, que os homens vão até lá, chegam lá também, não veem o corpo de Jesus ali. Eles contam isso para Jesus. Eu falo: peraí, mas que incredulidade! Os profetas falaram, tem a promessa, e vocês ainda estão incrédulos diante dessa situação? E a Bíblia fala que eles chegam no povoado onde eles deveriam ficar. E Jesus faz com que vai continuar.
E aqueles homens o chamam para dentro. Jesus entra, aceita o convite, senta com eles à mesa para a refeição. E quando Jesus consagra aquele pão, quando o pão da vida se manifesta ali, né, irmãos? O próprio pão da vida se manifesta. Os olhos daqueles homens são abertos. E no mesmo momento, Jesus desaparece. Um olha para o outro e fala assim: se o coração não ardia quando esse homem chegou perto da gente, você não sentiu algo diferente? Mas eles não conseguiam compreender que era Jesus. Mas naquele momento que os olhos deles se abriram, eles voltam para Jerusalém. Eles vão encontrar com os discípulos. Eles contam a experiência que eles tiveram. E aí Jesus manifesta para eles ali e pedem para eles ficarem em Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo. E o segundo ponto, primeiro ponto que eu vejo de ensinamento que esse texto traz para nós, é quando Jesus, quando os homens começam a falar sobre Jesus, Jesus se manifesta. Então, quando nós falamos o bem se manifesta. Mas se nós abrimos a nossa boca, irmãos, para falar mal, para levantar calúnia, se nós abrimos a nossa boca para proferir palavras que não convém a gente falar. Eu pregava na minha igreja e falei: não tem um crente que converte e que chega na casa usando palavras torpes, palavras feias, né? Essas palavras aí. A boca tem que ser mudada, a mente tem que ser mudada. Quando Jesus entra, a vida é totalmente mudada. Então nós aprendemos com isso que quando nós falamos das coisas de Jesus, Ele se manifesta. E eu deixo para você concluir: quando nós não falamos de Jesus, quando nós abrimos a nossa boca para as outras coisas, aí você já sabe quem vai se manifestar na vida, né? Porque existem dois lados. Qual lado que nós escolhemos? E o segundo ensinamento que eu vejo, irmãos, é o amor de Jesus conosco. Como Jesus nos ama, irmãos, e como Jesus cuida de nós. Jesus poderia ter deixado aqueles dois homens. Eles não decidiram, não foi por eles, pelas próprias pernas, que eles saíram de Jerusalém, o coração se encheu de credulidade, né? Muitas vezes nós não falamos assim: olha, já conheceu o evangelho, agora não quer saber, problema é dele. Nós não falamos muitas vezes isso, irmãos? Para mim, uma expressão que eu não gosto: ah, vai 2, Jesus manda 20. Manda 20, Senhor, mas permaneçam os 2. Fica 22, irmãos. Nós não podemos concordar. A pessoa está no nosso meio, daqui a pouco ela vai embora e está tudo bem, porque vai 1, Senhor manda 3. Não é assim que funciona. O próprio Jesus, irmãos, antes dele aparecer para os discípulos, ele foi lá buscar aqueles 2, assim como ele foi me buscar, assim como ele foi te buscar. Tantas pessoas boas, tantas pessoas com famílias boas, tantas pessoas vivendo bem. Para que ele foi preocupar comigo? Ele foi preocupar com você. E muitas vezes a gente acha que não tem solução na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas quem eu era, quem você era, quem nós éramos antes de Jesus na nossa vida. Certa vez, irmãos, um pregador, Ronaldo Lidório, ele estava pregando num evento bem grande de evangelismo. E aí, na frente, sentou uma criança de 6 anos e o pai dela. E Ronaldo Lidório começou a falar da evangelização. E aquela criança levou um caderno e um lápis para anotar tudo que o Ronaldo Lidório falava. Quando terminou aquele sermão, quando terminou aquela palestra, o pai procurou o pastor Ronaldo Lidório e falou com ele, que contou o caso que o filho dele tinha ido lá, porque queria ouvi-lo, queria aprender estratégias para ganhar os colegas dele de escola. Só que a criança olhou para ele e falou: pastor, mas eu não entendi nada que o senhor falou. Eu não anotei nada, porque eu não entendi nada. Aí o pastor olhou para ele e falou: mas é porque esse trabalho não era para criança, era para adulto, né? Então são estratégias que adultos vão usar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Virou para o menino: você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ele falou assim: já. Um dia lá em casa, a minha mãe fez um apelo para mim. Contou como é que a mãe tinha feito o apelo. E eu orei com a minha mãe e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Ele falou assim: então, muito bem. Você vai virar para os seus colegas e vai contar quem era você antes de Jesus e quem é você depois de Jesus. Aquele menino pegou o caderno, fez aquela anotação e olhou para ele e falou: pastor, isso eu entendo, isso eu consigo fazer.
E aquele menino voltou para casa, tal, 6 meses depois, você vai encontrar isso na internet, o Ronaldo Lidório contando esse testemunho, ele vai e recebe um e-mail, o e-mail daquele pai. Aquele pai disse assim: pastor, nós estamos com 6 novas famílias na nossa igreja. Meu filho tem evangelizado os coleguinhas dele, da escola, e os pais têm vindo à igreja por insistência do filho e têm conhecido Jesus e permanecido em Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós usamos como pretexto: é porque eu não sei falar bem da Bíblia, é porque eu não entendo bem a Bíblia, é porque eu sou novo convertido. Irmãos, quem era você antes de Jesus? E quem é você agora depois de Jesus? Fala isso para as pessoas, compartilha isto com as pessoas. Não adianta, irmãos, o nosso coração arder e a gente querer ser mandado para nações, para povos indígenas, para os povos ribeirinhos, ser mandado para a África, ser mandado para a Ásia, para a Europa. Não adianta o coração arder para ir para estes lugares, se nós não fazemos onde nós estamos plantados. Nós precisamos florescer onde Deus nos chamou, onde Deus nos escolheu. E assim, irmãos, nós seremos enviados aos confins da terra. Você sabe que a Bíblia diz, né? Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas eu conheço gente, irmãos, que os confins da terra é o centro da cidade dela, que ela nunca saiu do bairro. Ela sempre viveu no bairro, de criança, adolescente, jovem, adulto, virou avó e nunca tinha ido no shopping na cidade de Belo Horizonte. Nunca tinha conhecido o centro da cidade de Belo Horizonte. Conheço gente que chama o centro de Belo Horizonte de Belo. Eu vou para o Belo. O que é o Belo, gente? É o centro da cidade de Belo Horizonte. Nunca foi. E a cidade é uma cidade pequena, 350 mil quilômetros quadrados, né? Pequena essa cidade. 350 quilômetros quadrados. São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados, para você ter uma ideia. Então, Belo Horizonte é uma cidade pequena e as pessoas não conhecem. Jerusalém dela, Judéia e Samaria, os confins da terra dela é ir para Belo Horizonte, para o centro. Deus quer que você usar você, onde você está hoje. Tem muitos aqui que estão a caminho de Emaús. Mas a misericórdia de Deus está te trazendo de volta para Jerusalém, para te revestir do Espírito Santo, para te direcionar, meu irmão, para que você possa cumprir o chamado de Deus na sua vida. Mas o chamado começa, não se esqueça, na sua casa, nos seus vizinhos, na sua escola. Existe um pastor clamando para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. Existe um pastor local clamando para que o Senhor levante jovens dispostos a pregar o Evangelho. Irmãos, a missionária Branca está lá no Timor-Leste, fazendo um excelente trabalho. Mas quando ela saiu do CTM, ela viveu 2 anos na cidade de Divinópolis. Em Divinópolis, Minas Gerais, ela é mineira. Abriu uma igreja, eu preguei no aniversário da igreja dela. 2 anos depois, com uma igreja estruturada, um povo ali com os grupos missionários, crente em Jesus, ela falou com o pastor dela e foi enviada para o Timor-Leste. Mas ela deixou fruto lá onde ela está. Ela esteve lá agora, quem viu as redes sociais dela, viu ela lá, a igreja, o povo da cidade a ama, porque ela deixou um legado naquela cidade. Ela deixou um legado ali. E onde ela está, irmãos, ela põe a mão, floresce, porque ela deixou um legado lá onde ela estava. Ela floresceu onde ela foi plantada. Ela sabe quem ela era antes de Jesus e quem ela se tornou depois de Jesus. E a gratidão que ela tem ao Senhor e aquelas pessoas que cuidaram dela quando ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Deus tem um chamado específico para muitos que estão aqui, mas Ele tem um chamado global, um chamado geral para todos nós que estamos aqui nesta noite. Não tem um aqui que pode dizer: o Senhor não tem um chamado para mim, porque não é verdade. Porque se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você hoje é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas com uma finalidade: ganhar vidas para Jesus, alcançar vidas para o Senhor Jesus. Vamos sair do comodismo, irmãos.
Vamos desistir de Emaús e vamos nos posicionar em Jerusalém. Vamos ser abertos no nosso coração nesses dias. Hoje é apenas o início de grande mover que Deus vai fazer neste lugar. Mas Deus só age na vida de quem abre o seu coração para Ele. Não adianta ser espectador, você tem que ser participante. Você não tem que vir à igreja como se você está indo num asilo, no orfanato, numa creche. Aí eu vou na igreja. Aqui você congrega, aqui você ouve Jesus, aqui você fala com Jesus, aqui você aprende de Jesus, aqui você aprende a cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Irmãos, quer me deixar brava na igreja? Aí o irmão falar assim: pastora, eu não vou vir domingo não, porque a minha colega me convidou para visitar a igreja dela. Eu falei: pergunta a sua colega se ela não quer visitar um asilo, um hospital, uma creche, um orfanato, porque lá está precisando de visita. Igreja a gente congrega. Igreja é lugar de congregar. Se você vai faltar aqui para em outro lugar, Deus tem que ter um propósito para falar com você lá. Mas se você está lá para passear, vem para a sua igreja. Vem para a sua igreja, mas convida ela. Tem asilo, hospital, creche, orfanato, tem casas de repouso, tem pessoas, tem lares para serem visitados. Igreja congrega, irmãos. Aqui você está para ouvir Deus. Aqui você está para aprender de Deus. Aqui você está para sair uma nova pessoa, com direcionamentos diferentes. E eu quero finalizar por causa do nosso tempo, e eu quero ter um tempo de oração. E eu quero dizer para você uma coisa: não precisa ouvir uma voz do além. Não precisa ter aquele sonho para você tomar uma decisão. Precisa ler a palavra do Senhor. E eu quero ler com vocês. Nós vamos ler 2 textos. Nós vamos ler Marcos 16. Todo mundo conhece. Eu vou ler nessa outra tradução aqui. Não sou muito fã da Bíblia na linguagem de hoje, não. Peguei a Bíblia errada lá em casa. Quero ler com vocês Marcos 16. A partir do verso 14. Diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido os que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, verso 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se você deseja ouvir uma voz do Senhor falando no seu coração, olha aqui em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele continua dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Agora eu quero ler Mateus. Mateus 28. A partir do verso 16. Mateus 28. A grande comissão. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Verso 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado.
Jesus dá uma promessa aqui. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos envia com uma missão, pregar, e Mateus já nos coloca aqui, fazer discípulos. Mas ele nos deixa uma promessa, que quando nós estivermos pregando, ele vai agir na vida das pessoas e os sinais serão manifestados. E ele ainda promete que ele estará conosco quando estivermos passando por nossas lutas, nossas dificuldades. Nós não vamos desistir, porque ele permanecerá conosco. Ele estará conosco enquanto nós estamos trabalhando. O Senhor está conosco, nos guardando, ouvindo a nossa oração, trazendo as respostas que a gente tem buscado. E eu quero te convidar para se colocar de pé no seu lugar. Eu quero orar nesta noite por todos nós que estamos aqui. Todos nós temos um chamado geral. Lembra de alguém aí agora? Você lembra de alguém na sua sala que só fica moada, fica no cantinho? De alguém que enfrenta uma luta dentro da casa, sofre alguma necessidade e você pode estar lá com essa pessoa ajudando? Está lembrando de algum vizinho que você pode ir lá, assim que você sair do congresso, e convidar para ir com você à noite no culto, domingo, quando você chegar na sua igreja, você não ir sozinho? Você está lembrando de alguém no seu trabalho, de alguém no hospital? Quem sabe você está lembrando de alguém? Irmãos, não existem coincidências na nossa vida, existe propósito de Deus, não é verdade? Então, se você está lembrando de alguém, feche os seus olhos nesta hora. Eu quero orar com vocês, mas eu peço a você que abra a sua boca também, que você também comece a falar de Jesus, que você também comece a falar com o Senhor. Fala para Ele: Pai, eis-me aqui, eu sei que o Senhor tem me chamado como raça eleita, sacerdócio real. Eu te glorifico por ser nação santa, te glorifico porque eu sou exclusiva do Senhor. Ninguém mais tem poder na minha vida, só Jesus tem poder na sua vida, meu irmão. O diabo não tem poder para se andar com você não, você é cheio do Espírito Santo. E ele diz que a sua vida, você é propriedade exclusiva dele. Quando você o recebeu como Senhor e Salvador, ele te pegou para ele. A marca de Cristo está em você. O selo do Espírito Santo está sobre a sua vida. A sua casa, a sua vida é blindada pelo sangue glorioso de Jesus. Vá, anuncie o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te glorifico, Senhor, por esta noite. Eu te glorifico pela tua palavra, Deus, manifestada no nosso coração, no nosso meio nesta hora, Pai. Deus, há uma simplicidade muito grande no chamado. A tua palavra, ela ordena: ide, fazei discípulos de todas as nações. É muito simples, Deus, a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo o tempo, Senhor, do crescimento. Importa que o Senhor cresça. Deus, nós desejamos, Senhor, que o Senhor cresça. Nós desejamos crescer no Senhor, mas também o nosso coração arde, Deus, para que as vidas te conheçam como o único e suficiente Salvador. Pai, muitos aqui vivem, Senhor, numa família, numa comunidade, onde aparentemente, Deus, os corações são endurecidos, mas não somos nós que traremos, Senhor amado, abertura nesses corações, mas é o Espírito Santo. Mas que o Senhor nos dê palavra de sabedoria. Eu oro, Deus, por cada um congressista aqui nesta noite. Deus, eu oro por sabedoria do alto. Foi aquilo que Salomão te pediu, Deus. É aquela capacidade que temos, Deus, de tomarmos as decisões certas na hora certa. Dê sabedoria, Senhor, à tua igreja, a esta equipe que está aqui hoje, Deus, ao teu povo, a tua igreja aqui reunida neste congresso. Eu oro por sabedoria do alto, para sabermos a hora de falar, para sabermos a hora de nos calar, para sabermos a hora de avançar, para sabermos a hora de recuar, com o único propósito, Jesus, fazer o teu nome conhecido por onde passarmos. Deus, em nome de Jesus,
nesta noite. Pai, eu abençoo, Deus, esta igreja. Eu abençoo, Deus, cada vida, desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. Pai, eu abençoo em nome de Jesus, que onde nós passarmos, Deus, nós possamos ter a sensibilidade, Pai, de encontrarmos vidas que querem, que desejam, que necessitam do Senhor. Eu sei que esta noite tem um povo clamando, e tem aqui nesta noite uma igreja reunida dizendo: eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer isso? Você pode levantar as suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Pai. Envia aquele que está chorando nesta hora. Eu te convido a permanecer com seus olhos fechados. Glória a Deus, Espírito Santo. Fique à vontade aqui nesta noite. Mova corações aqui neste lugar, Pai. Esse que vem nos abraçando. Glória a Deus. Esse que vem nos constrangendo com Pai, fique à vontade, Pai. Fique à vontade, Espírito Santo. Deus todo Pai, cativo nesta noite, eu entrego em tuas mãos. Deus amado, todo medo, toda incredulidade, eu dou uma ordem: sai agora.